Bom dia, eu sou o Claudinei, diretor da Escola Classe 1 do Paranoá. Hoje nossos alunos estão recebendo a FELIB itinerante, contação de histórias e encontro com o autor. O livro é Guto, o Sapo Bocudo, a autora é a Niédia Genari e o contador é o Duor Flor de Cacau. Sejam bem-vindos à nossa escola. Oi, eu sou o tio Cláudio. E eu sou a tia Claudinha. Nós somos o Du Flor de Cacau. Tia Cláudia, a gente está aqui hoje para contar a história. Sim. Me fala uma coisa, essa história que a gente vai contar hoje faz parte de um projeto, não é? Sim. Sabe qual é esse projeto? Conta pra mim. É o FELIB itinerante. É um projeto da Feira do Livro de Brasília, que conseguiu essa maneira muito legal de nos conectar com os alunos, com as escolas, nesse momento em que a gente não pode estar ali juntinho, pertinho, nas escolas, como a gente sempre gosta de fazer. Mas a gente vai estar dessa forma, conectados assim, viajando pelo mundo das histórias e da imaginação. E tem um diferencial, tio Cláudio. E qual é? Além de ouvir histórias e falar sobre a leitura e pelo mundo da imaginação, nós vamos conhecer o autor. No caso, a autora dessa história. Ah, não acredito. Aí então é muito legal. Muito! E me fala uma coisa, quem é a autora dessa história? Niédia Genari, de Brasília. Olha, que coisa legal. Então a gente vai poder contar a história, viajando nesse mundo de imaginação e ainda conversar com a autora? Sim. Ah, isso é muito legal. E ela é contadora de história, hein? Escritora e contadora de história? Ixi, mais coisas, você nem sabe. Nossa, aí fechou. É muito legal. E pra gente começar, que tal a gente chamar a história, tio Cláudio? Vamos começar. Vou fazer assim. Tum, 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 quem será? É a nossa história que vai chegar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Aprendeu, tio Cláudio? Ah, eu acho que a gente pode repetir, fazer mais uma vez. Faz mais devagar, mostrando com que dedos que a gente vai ter que mexer. Então vamos lá, então você já vai abrindo o coração para ouvir essa história, ouvir tudo que a Niédia vai dizer e vai compartilhar com a gente sobre essa história. Fechou? Juntou. Então vamos lá. Tum, 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 quem será? É a nossa história que vai chegar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Era uma vez... Tio Cláudio, nós vamos ouvir a história hoje do Guto. Bom, Guto então já sei. Se é Guto, é uma história de menino. Não. Não? Não. Mas com esse nome? Dá uma olhada no cenário, tio Cláudio. Quem sabe você tem uma pista. Quem você acha que é o Guto? Já sei. Um sapo? Um sapo! Mas vem cá, ele é que nem aquele sapo daquela história do saco? Não. Pode até ser um pouco parecido a fisionomia. Sapo é sapo, né? Ah, então aquele sapo do bocarrão? É esse também, tinha um bocarrão, bocão, mas não é esse. Aquele sapo que não lava o pé. Ah, isso eu não sei. Será A que gente vai perguntar pra Niédia, né? Então tá. E como é que começa essa história então, tia Cláudia? Era um sapo, mas um sapo não era um sapo qualquer. Ah, um sapo príncipe. Não, tio Cláudio. Não? Não. Poxa. Era um sapo bocudo. O que é um sapo bocudo? Ah, então deve ser um sapo que tem uma boca enorme. Ele tinha uma boca enorme, mas tinha mais coisa. O outro sentido de quando a gente fala assim, por exemplo, quando a gente fala assim, fulano é bicudo. O que a gente quer dizer com isso? Ah, porque às vezes fala muito. É. Ou se mete nas coisas. Exatamente. Mas Guto tinha um hábito. E qual era? Uma boca enorme que só queria fofocar. O quê? Fofocar, isso mesmo.
Não, mas aí então era feio esse hábito dele. O que, que é fofoca, tio Cláudio? Fala aí. Fofoca não é falar mal dos outros, inventar história, criar intrigas, não é espalhar coisas que não são verdade por aí. Exatamente. Mas aí, tia Cláudia, isso não é legal. Tu falava o que não sabia, contava o que não ouvia e falava da vida alheia. Ah, e aí Guto andava por aí de brejo em brejo, contando essas histórias, inventando coisas sobre os outros animais da floresta. Isso é bom, tio Cláudio? Isso é uma coisa horrível, porque isso causava briga, causava discussão. Intriga, né? Muitas intrigas. Então muita gente acabava brigando por causa das histórias que o Guto levava de lá e pra cá, fazia esse leva e traz de histórias. Eu fiquei até sabendo que teve caso até de separação no brejo. Mas porque pensa, tia Cláudia, se ele ficava inventando essas histórias, falando essas coisas, é claro que as pessoas iam acabar brigando. E se brincar, tinha bicho que namorava ou que era casado, que acabou até se separando por causa disso. Pois é, por causa disso, simplesmente os bichos da floresta resolveram se reunir. Eu ouvi dizer que essa reunião acontecia num lugar muito legal na floresta. No brejo. No brejo. E você acha que quem foi que compareceu a essa reunião extraordinária? Eu ouvi dizer, a coruja contou que tinha um formigueiro. É verdade. Que era o point do brejo e da floresta. Exatamente, foi o ponto central, o formigueiro. Quem você acha que compareceu? Bom, se a gente estava num brejo, perto de uma floresta. Então, no meio do mato. Isso. Então, bom, a coruja foi, certamente. Sim, né? Dizem que é bem sábia, ela podia ajudar na decisão. Bom, outros sapos foram. Com certeza, os companheiros. Rãs. Família, né? Rãs, pererecas, cobras. Salamandras. Lagartos. Sim, quem mais? Joaninha, tava? Joaninhas. Cobras. Gafanhotos. Sim. Acho que tinha até uma cobra com dentes que apareceu por lá. Mas isso é outra história. A onça tava lá. A onça também tava. Pois é. Todos os animais se reuniram e tomaram uma decisão depois de muita conversa, depois de citar tudo o que o bocudo fez. Resolveram não dar mais atenção a ele. Ser ignorado. Deixa eu perguntar pra você. Você sabe o que é ser ignorado? O que é, tio Cláudio, ser ignorado? Tia Cláudia, ser ignorado é quando a gente é deixado de lado. A gente parece que deixou de existir. As pessoas chegam às vezes e fingem que a gente nem existe. E foi essa decisão que aconteceu. Agora pensa ser ignorado. Ninguém te dará atenção. Mesmo tendo um motivo, né, tio Cláudio? Porque... todo mundo tinha justificativas. Tinha. Mas por que fulano falou isso de mim? Por que o bocudo falou sobre isso? Porque falou. Estamos com a razão. Mas será que estar com a razão é o certo? Não é certo, né, tia Cláudia, isolar alguém dessa maneira. Mas eles resolveram fazer isso para dar uma lição, para fazer pelo menos o Guto refletir. E aí, ele ficou isolado, sozinho, tio Cláudio. O que aconteceu? Então o Guto agora que estava sozinho, estava isolado, foi ficando triste. Porque onde ele chegava, se tinha uma reuniãozinha, um grupo, todo mundo ia embora. Saía de perto, porque ninguém queria ficar perto de um sapo bocudo, um sapo fofoqueiro. Exatamente. Isso não estava certo. Então ele começou a se sentir cada vez mais sozinho. E triste. E com essa tristeza veio nele uma vontade de refletir sobre tudo de errado que ele tinha feito. Começou a ficar arrependido de tanto de coisa que falou. E ele ficou tão arrependido, que ele começou até a chorar. Imagina, uma boca enorme que ele tinha. Sim. Deve ter sido um berreiro nesse brejo. Abriu aquele chororô, aquele bocão. E aí, imagina só, tia Cláudia. Chorou tanto, mas chorou tanto, de soluçar, que até se engasgou com as palavras e histórias que ele inventava sobre os outros. Se engasgou? Se engasgou e ficou sem voz. Vixe, perdeu a voz.
Então, tio Cláudio, vamos pensar sobre isso. Fazendo fofoca, prejudicando a vida do outro, a gente perde. Sim. E como é que a gente faz pra ganhar de novo ou reencontrar, tio Cláudio? Ele começou a ficar arrependido, né? E então pensou numa forma de ir lá pedir desculpas, pedir perdão para cada um que ele tinha inventado a história. E aí o tempo foi passando. E tudo no brejo foi normalizando. E aí Guto percebeu o quanto a sua voz valia. O quanto era importante essa voz. E aí, tio Cláudio? E então ele agora arrependido e já tentando pedir desculpa, porque ele não conseguia falar nem para pedir desculpa. Ele, andando pelo brejo, encontrou a sua voz perdida. E onde é que estava? Estava escondidinha no meio da floresta. Quer dizer que até a voz ficou envergonhada do que ele fazia? Exatamente, tia Cláudia. Então, ele agora, com a voz recuperada, podia novamente ele relembrou a importância que sua voz tinha. E você não sabe. Diga aí. Descobriu a música. Ele se descobriu cantor. Que maravilha, tia Cláudia. Isso é ótimo. E aí, no brejo, a fofoca cessou e virou uma cantoria só. Tem uma música pra ele, tio Cláudio? Temos aí. Sapo Guto não é mole, não. Ele é um bocudo de marca maior, conhecido por ser fofoqueiro. Conta o que não sabe, fala o que não viu. De brejo em brejo fazendo intriga, sua boca grande sempre a trabalhar. Vivia sempre procurando brigas e ninguém sabia como lhe parar. Reunião perto do formigueiro, ponto de encontro de turma legal. Decidiram isolar o Guto, fofocar sozinha não vai se espalhar. E isolado, ficou calado, ficou sem voz, não podia falar. E agora Guto arrependido, sua voz pôde reencontrar. Uma lição o Guto aprendeu, fofocar não leva a nenhum lugar. Fofocar não leva a nenhum lugar. Fofocar não leva a nenhum lugar. Eita, tio Cláudio, essa história é o Guto, o sapo bocudo. E para conversar com a gente, eu vou pedir agora que Niedia Genário vem contar pra nós, conversar com a gente. Eu fiquei sabendo, tio Cláudio, que ela até vai contar uma história, e eu acho que tem até a ver com o que a gente estava contando. Será? Então essa conversa vai ser muito legal. Eu vou sair um pouquinho para que a Niedia venha conversar com você. Não, eu vou chamá-la. Vem, Niedia! Oi, gente! Olá, tia Claudinha! Olá, tio Cláudio! Agora vocês já conheceram o Guto, então eu vou fazer diferente hoje. Em vez de falar um pouquinho de mim, eu vou contar uma outra história pra combinar. Pode então, ser? Eu vou deixar então, você. Vamos lá? Depois Estão a pouco eu preparados? volto. Sim, olha só. Vou deixar o personagem da minha história aqui, junto com o Guto, ó. Bem pertinho, que já já eu pego ele. E a gente vai fazer assim, ó. Todo mundo aí vai se preparar, sabe por quê? Ler é mágico. O virar de página de um livro nos leva de um lugar a outro. De repente, podemos viver uma aventura espacial, junto a astronautas e seres interplanetários. Ou quem sabe uma aventura submersa no oceano, com piratas, baleias, cavalos marinhos e sereias. Talvez a sua história preferida seja uma história de monstros, fadas, duendes, dragões, dinossauros, gutos, sapos bocudos nas florestas, nos formigueiros, contos encantados e até mesmo desencantados. Para isso, basta você escolher o seu livro preferido. Então, apertem os cintos da imaginação e viajem comigo por essa história. E para sair da floresta do Guto, a gente vai parar numa floresta bem distante daqui, mas muito perto dos nossos sonhos. Sim, e lá vivia um cachorro bastante sabido e brincalhão. Os seus olhos eram brilhantes como as estrelas do céu, e o abanar do seu rabo
produziu uma brisa suave, ai, gostosa de sentir. E o seu abraço era tão quentinho, ai, como os raios do sol. E o seu nome era Cafofo. Cafofo. E o Cafofo tinha um estranho hábito de falar bem das pessoas, diferente do Guto, o sapo bocudo da outra história. O Cafofo adorava falar bem das pessoas. Então, se ele falava bem das pessoas para todo mundo, até quando não perguntava, ele já chegava logo com elogio, ele fazia o quê? O Cafofo fazia fofoca reversa. Ao contrário, sim, ele sempre tinha uma oportunidade aqui, outra ali, de falar bem dos outros bichos. Isso aconteceu quando o Cafofo ainda era muito jovem. É porque ele cuidava dos seus irmãos, os cachorrinhos mais novos, que passavam o dia inteiro brigando um com o outro. Fosse por uma bola, fosse por um osso, ou só para chamar a atenção mesmo. Então o Cafofo teve uma ideia. Resolveu praticar a fofoca reversa. Ele falava bem de um irmãozinho pro outro, do outro pro outro, do outro pro outro. E logo os cachorrinhos estavam se amando cada vez mais. Isso deu tão certo que o Cafofo fez disso um hábito. Sempre que um animal vinha se queixar do outro, ele fazia fofoca reversa. Falava bem do outro. Certa vez o Coati se aborreceu com o macaco porque ele pegou bananas que não eram suas. Então o Cafofo não perdeu tempo. Foi logo contando uma fofoca reversa bem antiga de quando os filhotes do Coati do macaco ficaram presos na floresta. Foi o Coati que saiu à procura dele, os encontrou, os alimentou e os levou para casa são e salvo. Mesmo quando o Cafofo não tinha nada, nadica de nada para falar de um outro bicho, e alguém vinha fazer uma fofoca, ele escutava, e ajudava as pessoas a resolver as suas próprias mágoas. Assim, ele fazia parte das soluções e não mais dos problemas, e ajudava cada um a descobrir o que tem de mais bonito dentro de si. E olha, do mundo da imaginação para o nosso mundo, se essa história pudesse se tornar real, os cachorros contariam para as pessoas que o segredo da felicidade é falar bem dos outros. Não é à toa que o cachorro é considerado o melhor amigo dos homens, das crianças e das mulheres. E olhem, essa história foi meu próprio cachorro, Cafofo, que me contou. E o Cafofo conheceu essa história depois de ter participado dessa reunião com o Guto. Então ele ainda era muito filhotinho e cresceu querendo falar bem das pessoas. Então, tia Claudinha, olha, vem pra cá agora você pra eu te contar. A gente pode sim fazer fofoca boa. Vou pegar o meu, hein? A gente pode muito bem falar bem das pessoas, dos bichos. E foi assim que aconteceu com o Cafofo. Nied, da onde surgiu essa inspiração de falar sobre fofoca? Fofoca é uma coisa muito ruim. E é muito ruim. Olha só, se a gente pode falar mal das pessoas, inventar as coisas como o Guto fazia, falava o que não ouviu, contava o que não sabia, sim, a gente pode também falar bem dos outros, não pode? Sim. Porque todo mundo tem defeitos e qualidades. E o Guto, você conseguiu trazer mesmo essa essência que o Guto vai falando do perder e do ganhar, do que é positivo, do que é negativo, quando a gente faz uma atitude boa e ruim. Fala sobre isso. Às vezes a gente nem sabe, né? A gente às vezes sempre tem aquela coisa que fala sem querer, e aí esse sem querer vai crescendo. Então a gente pode controlar. A gente tem controle sobre a nossa língua. Vira um hábito, né? Sobre a nossa fala. Assim como ele fez e se tornou um hábito, o Cafofo transformou isso num hábito positivo. Então, as escolhas, a vida da gente é cheia de caminhos. A gente pode escolher, mas a gente também tem que ser responsável pelo que pode surgir. Então você primeiro fez o Guto. O Guto. Mas lembrou de fazer, quando fez o Cafofo, lembrou do Guto? Ou não? Foi um processo? Lembrei muito do Guto, inclusive até quando nós fomos publicar o livro. A princípio nós íamos publicar o Guto primeiro. Mas aí a gente preferiu publicar o Cafofo e eu lembrei muito e foi muito importante, muito bom.
Então, Ned, é muito importante mostrar que além desses 2 livros que irão para a escola no kit com outros livros de outros autores pelo projeto, que é O Mundo Azul de Samuel e Fofoca Reversa, você tem outras histórias magníficas. Ainda vai sair aí, eu tô sabendo que vai sair um novo aí, não é? Novinho chegando. E ó, você que tá ouvindo a gente também pode ser um escritor, pode ser um contador de histórias, pode ser um músico, pode ser um professor, né? Pode ser um ilustrador. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Estudem e lutem pelos sonhos de vocês, porque vocês detêm o futuro na mão de vocês. E você já me disse que foram... As suas histórias surgem de situações cotidianas que você vive. Então, que tal as crianças também experimentar isso? Do que elas vivem, colocar no papel? É muito bom. Porque acha que é banal, que isso não é importante, não, né, Nédia? A vida da gente é feita de histórias e cada história é muito importante. Sabia, tia Claudinha, que a primeira história que eu escrevi foi a minha irmã me ensinando a escrever. Eu escrevi uma história chamada O Menino Salgado e eu tinha 4 anos. O Menino Salgado. E a minha mãe tem... Depois, quando eu comecei a transcrever, minha irmã transcrevia pra mim. Depois eu passei a fazer a transcrição. E ele é uma história em capítulos. Com 4 anos. Fantástico. Então, ó, você que tá em casa tem 4 anos, ó, pode começar. Pede pra mamãe escrever pra você. Não, vai desenhando, né? E vai pra não esquecer e guardar. Igual a sua, guardando. Isso mesmo. Antes da gente fazer um juramento que a Nieja vai nos ensinar, vou chamar o tio Cláudio pra gente cantar a música da Fofoca Vou Reversa. ficar até aqui, bem no cantinho. Vem. Pro tio Cláudio ficar bem aqui do meu lado. Ai, que delícia, vai ter música! Pro Cafofo! O Guto também nos ensinou muitas coisas, né, Nédia, também, pra gente refletir, né? O Cafofo é amigo, companheiro e brincalhão, na floresta é conhecido, ele evita confusão, ele tem o seu jeitinho, ele não é bobo não. Canta com a gente, Nédia, vai! Fofoca Reversa é a sua solução. Fofoca Reversa é a sua solução. Agora chegou a melhor hora. Você que tá em casa vai participar com a gente, ó. Todo mundo vai jogar o polegar pra frente, escutar o coração aqui e respirar bem fundo. E pensar em uma coisa muito, muito, muito boa. Porque Mário Quintana, que foi um grande poeta brasileiro, disse assim: os livros não mudam o mundo, mas os livros mudam as pessoas, sobretudo as crianças. E as pessoas mudam o mundo. E quem muito lê, muito sabe, muito vê. Então, ó, vamos repetir todo mundo comigo aqui, ó, com a tia Claudinha e com o tio Cláudio, ó. Eu prometo que eu vou crescer, lendo muito. Lendo muito. E assim, eu vou salvar o mundo. Eu vou salvar o mundo. Agora cruza os dedinhos, dá um beijo e guarda no coração, porque o que a gente guarda no coração, a gente nunca mais esquece. Então, tia Claudinha, tio Cláudio, esse mundo tá salvo, sabe por quê? Enquanto existirem livros, contadores de histórias, um projeto maravilhoso como a Felipe Itinerante, que vai até a sua casa, mesmo em tempo de pandemia, e crianças leitoras, existe esperança. Isso mesmo. Eu sou Niede Jagenari, contadora de histórias. E nós somos o Du Flor de Cacau.